Olá pessoal, nós vamos ter hoje mais uma aula de matemática básica e hoje nós vamos estudar aí as frações e tudo aquilo que compreende esses números fracionários aí. Bom, primeiramente vamos dar uma definição aí de fração. Fração é um quociente indicado onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Bom, então nós vamos representar aqui umas frações nesses círculos que nós temos aqui. E nós vamos fazer aqui algumas frações indicadas dentro desses círculos aqui. Então nós vamos começar agora pelo primeiro círculo que nós temos, esse primeiro aqui. Então olha só, esse primeiro círculo eu posso dizer que corresponde a 1/2 a partir do momento que eu divido ele em 2 e me utilizo de uma dessas partes aqui. Então veja, essa parte que eu pintei aqui corresponde à metade desse meu círculo, portanto 1/2. Eu também posso representar isso daqui como 0,5. Ok? Então veja, a metade corresponde a 1/2, ou seja, 0,5, a metade desse círculo. Vamos passar para a segunda aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui agora eu tenho 3/4. Como que eu posso representar esses 3/4? Veja que o círculo agora eu dividi em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Para eu ter 3/4 dessas partes que eu dividi nesse círculo, eu pinto 3 dessas partes. E agora eu tenho 3 das 4 partes, portanto, 3/4. Se eu ainda quisesse dividir esse 3 dividido pelo 4, eu teria 0,75. Ok? Vamos fazer diferente agora. Vamos pegar aqui 1/4 apenas. 1/4. Bom, se eu quero apenas um dos 4, eu pinto uma parte das 4 partes. Portanto, eu tenho apenas uma parte das 4 disponíveis. Ok? Bom, agora essa aqui de baixo. Eu quero 1/8 dessa minha pizza, vamos dizer assim, né? Bom, se eu contar aqui, veja quantas partes eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, eu tenho 8 partes. Ok? É o meu denominador aqui. Bom, eu quero apenas uma delas. Portanto, eu vou preencher, vou pintar aqui uma parte dessas 8 que eu tenho disponíveis. Nessa aqui agora, eu quero 7/8. Certo? Então veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, que é o meu denominador. Mas no meu numerador, eu estou pedindo 7/8. Então o que eu tenho que fazer? Pintar 7 das 8 partes que eu tenho disponíveis aqui. Vamos ver se eu pintei certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sobrou apenas uma, ou seja, 7/8. Ok? Bom, vamos seguir. No estudo de frações, ainda existem 2 tipos de frações que nós vamos estudar aqui. Existem as frações fração própria e a fração imprópria. Qual será a diferença entre as duas? Bom, a fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, aqui, 1
meio. O meu numerador, que é a parte de cima da minha fração, não é menor que o meu denominador, portanto, é uma fração própria. Mais um exemplo aqui, 3 quintos. O meu numerador é maior que o denominador, portanto, é uma fração própria. Já alguns outros exemplos aqui. Veja só. Se eu tenho, por exemplo, 10 7/8. Veja que aqui agora o meu numerador é maior do que o meu denominador. Portanto, a gente chama isso de fração imprópria. Ok? Bom, isso corresponde que eu tenho mais partes inteiras que eu posso extrair dessa minha fração imprópria. E para fazer isso, a gente vai utilizar de um artifício matemático. Olha só. Eu posso transformar essas minhas frações impróprias numa coisa que eu chamo de número misto. Por exemplo aqui, o 10 sétimos, ou 10 7/8. Eu posso transformar essa minha fração aqui imprópria em um número misto. Como é que eu faço isso? Procedo a minha divisão. Então, olha só, 10 dividido por 7. 10 dividido por 7 é 1. 7 vezes 1, 7. Para chegar no 10, 3. Ok? E agora, como é que eu faço isso daqui? Bom, transformando essa fração imprópria em número misto, eu vou ter o seguinte resultado. Olha só, eu pego aqui o meu resultado da minha divisão, me utilizo também do resto e do meu divisor. Portanto, eu vou ter aqui 1 inteiro e 3 sétimos. Por que isso? Porque desses 10 que eu tinha 1 inteiro dentro disso aí. Se eu fosse dividir naquela pizza, eu iria identificar que eu teria uma pizza inteira e mais 3 sétimos de uma segunda pizza. Okay? Esse era o total de pedaços, de fatias que eu teria nessa minha fração imprópria. Okay? Então eu tenho 1 inteiro, nesse caso, e 3 sétimos. Vamos para mais um exemplo aí. Deixa eu apagar aqui. Mais um exemplo. 28 quintos. Como é que eu faço agora? O primeiro passo, lembra? Eu tenho que fazer a minha divisão. Então, 28 dividido por 5. Como é que fica? 28 dividido por 5. Posso colocar 5. 5 vezes 5, 25. 25 para 28, 3. E agora, usando aquela regrinha básica, eu me utilizo, faço aqui uma espécie de regrinha, né? Okay? De macete, né? Para entender o que vai no meu número misto. E agora, 28 quintos corresponde a 5 inteiros e 3 quintos. 5 inteiros e 3 quintos. Utilizo o resto da minha divisão também. Ok? Esse é o resultado. Bom, agora você pode perguntar o seguinte: e existe possibilidade de eu transformar de volta um número misto em uma fração imprópria? Sim. Eu apenas faço a multiplicação de volta. Olha só. Eu utilizo aqui e aqui. Como é que eu faço aqui? Eu multiplico o meu denominador da fração pelo meu número inteiro e somo com o meu numerador da minha fração. Ou seja, vai ficar da seguinte forma: 5 vezes 5, 25. 25 mais 3, 28.
E eu utilizo apenas o meu denominador da fração. Então é 28 quintos. Fácil assim para transformar de volta. Ok? Seguindo aí a nossa aula de frações. Okay? Bom, uma coisa importante que eu tenho também em frações são as operações com frações. Então agora nós vamos fazer a adição e subtração de frações. Então olha só, por exemplo, 1 meio mais 1 terço. Como é que eu faço essa minha soma de frações aqui? Então olha só, para fazer essa soma de frações, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, conforme nós tivemos em aulas anteriores. Então o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, eu utilizo os números primos, dá por 2, dá 1, abaixo 3. Dá por 3, dá 1, dá 1. 2 vezes 3, 6 é o meu mínimo múltiplo comum. Então agora eu vou fazer o seguinte. O 6 é o meu mínimo múltiplo comum que eu encontrei aqui embaixo, certo? Então agora eu vou dividir pelo meu denominador e multiplicar pelo meu numerador. Como que vai ficar isso daqui então? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Lembrando que é uma adição que eu estou fazendo aqui. Agora, eu simplesmente somo os dois números que estão no numerador. 3 mais 2, 5. 5 sextos é o resultado final da minha soma. Bom, e se eu quisesse fazer agora uma subtração? Subtração de frações. Vamos lá. 1 dozeavos menos 3 quartos. Como que eu faço isso daqui? Mesma coisa. Tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 12 e 4. Então vamos lá. 12 e 4. 2 dá 6, dá 2. 2, 3, 1, 3, 1, 1. Se você não lembra como é que faz isso daqui, dá uma olhadinha na nossa aula de mínimo múltiplo comum ali, ok? Bom, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então o nosso mínimo múltiplo comum é 12. 12. 12 dividido por 12, né? Dividido, multiplicado. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. E agora, como é que eu faço? Eu tenho um número menor diminuindo um número maior. Ou seja, a minha fração vai dar um número negativo. Ok? Então, olha só. 1 menos 9 menos 8, 12 avos. Posso ainda simplificar essa minha divisão de fração aqui. Minha subtração de fração. Posso dividir por 2. Não posso? Bom, dividido por 2, 8 dividido por 2, seguindo aqui embaixo, né? Vai dar menos 4 sextos. Não posso dividir mais uma vez? Posso. É igual a menos 2 terços. Pronto. O final da minha subtração de frações. Ok? Bom, seguindo. Agora, nós vamos ver a multiplicação de frações, ok? A multiplicação de frações é mais fácil ainda do que a soma e a subtração. Por exemplo, aqui, olha só. 1 meio vezes 3 quintos. Como é que eu procedo nessa minha
multiplicação de frações. Olha que fácil. Eu apenas multiplico o meu numerador e o denominador. Ou seja, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Ok? Mais uma aqui. Menos 1 quarto vezes 1 meio. Seguindo o meu cálculo básico, eu tenho o seguinte. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. E agora eu me utilizo daquelas operações com sinais, né? Menos vezes mais. Lembram? Sinais diferentes, o valor é negativo. Menos vezes mais, menos, encontrei a minha resposta aqui. Certo? Bom, seguindo agora, vamos para a divisão de frações. Vamos lá. Divisão de frações. Eu tenho, por exemplo, aqui 1 meio dividido por 1 terço. E agora? Como é que eu faço nesse caso aqui? Veja, para eu proceder na divisão de frações, eu tenho apenas uma coisa que lembrar aqui. Olha só, eu repito a minha primeira fração e a segunda fração aqui eu inverto. Então eu faço o seguinte, ao invés de 1 terço, vai ficar 3 sobre 1. Lembra que eu não preciso pôr esse 1 aqui, mas eu, só para a título de exemplificação, eu vou colocar aqui embaixo, tá? E ao invés de divisão, ela vira uma multiplicação. E eu multiplico agora direto. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Pronto. Terminei a minha divisão de frações. Se você ainda quiser, você pode transformar isso aqui em uma fração imprópria, não é assim? Eu posso transformar em número misto. Então, como é que ficaria? 3 dividido por 2, vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Para chegar no 3, 1. Faço aquela regrinha. 1 inteiro e 1 meio. Então é igual a 1 inteiro e mais metade. Ok? Vamos dar uma olhada agora nas comparações de frações. Bom, para comparar as frações, nós devemos reduzir essas frações para um mesmo denominador e comparar os numeradores. A qual tiver o numerador maior será a fração maior. Então vamos para um exemplo prático disso daí. Então vamos lá. Por exemplo, 6 sétimos. Eu quero saber se é maior ou menor do que 2 terços. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para comparar essas duas frações? Para ver se elas são iguais ou se uma é maior que a outra. Então eu tenho que reduzir os meus denominadores ao mesmo valor. Então eu tiro o mínimo múltiplo comum entre 7 e 3. Então vamos lá. Por 2 não dá, dá por 3. Dá 7, dá 1. Por 5 não dá, dá por 7. Dá 1, dá 1. 3 vezes 7, 21. Ok? Então agora eu tenho aqui. O meu mínimo múltiplo comum é 21. 21. Nos dois casos. E agora? Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ok? 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 6, 18. 21 dividido por 3, 7. 2 vezes 7, 14. Agora eu tenho condições de ver quem é maior, quem é menor, ou se eles são iguais. Olha só, nesse caso aqui, os meus denominadores estão iguais.
Portanto, eu apenas preciso ver o numerador para ver qual deles é maior. Qual deles é maior? 18 ou 14? 18, obviamente. Portanto, 18 21avos é maior do que 14 21. Portanto, 6 sétimos é maior do que 2 terços. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na nossa próxima aula de matemática básica.